Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Se você está chegando agora, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos ao vídeo. Aqui, como vocês estão vendo, existem algumas rodinhas. Elas são da mesma classe, mesma categoria rodinhas, porém elas têm cores diferentes. E hoje eu vou falar a respeito de união e intersecção de conjuntos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos recapitular o que é um conjunto. Um conjunto é a união de algumas coisas e elas podem ser da mesma característica ou não. Então, como eu estava dizendo, conjunto numérico é a união de algumas coisas, é o agrupamento de algumas coisas e essas coisas são classificadas como conjuntos. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, duas baterias da câmera, por exemplo, e falar que isso aqui é um conjunto. Conjunto das baterias formado por dois elementos, ou conjunto unitário, ou conjunto vazio, quando ele não tem elemento. Aí você fala, tá, mas se ele é sem elemento, por que eu vou considerar como um conjunto existente? Você pode pensar, por exemplo, que você tem uma caixa de brinquedos, e essa caixa está vazia. Se ela está vazia, imagina, a caixa de brinquedo é um conjunto, e os brinquedos são os elementos. Se você tirou todos os brinquedos da caixa, ela está vazia, você vai desconsiderar a caixa? Não, a caixa ela continua existindo. Logo, você tem o conjunto vazio para representar. Agora que vocês já sabem o que é um conjunto, os tipos de conjunto que existem, agora nós vamos falar das uniões e intersecções. A união nada mais é do que unir coisas. Então, se eu pegar as rodinhas e falar que eu tenho o conjunto das rodinhas azuis, o conjunto das rodinhas amarelas e falar da união desses conjuntos, significa que aqui são dois conjuntos, quando eu fizer a união vira um conjunto novo. Então eu tenho, aqui eu posso chamar de conjunto A, aqui eu posso chamar de conjunto B, e a união forma um conjunto C, que é um conjunto diferente dos dois anteriores. Aqui eu posso ter conjunto A, conjunto B, conjunto C. E eu falar a união desses conjuntos, eu tenho um conjunto D, que é a união de todos os elementos, de todos os conjuntos aqui que formam um conjunto novo. Isso é a união. A intersecção, agora, são as coisas que têm mesmas características, são os elementos que se repetem em todos os conjuntos. Nós vamos verificar somente as coisas que se repetem. Então, por exemplo, vou deixar o vídeo preto e branco nessa parte para facilitar. Aqui eu tenho várias canetas, porém essas canetas elas são de cores diferentes. Então se eu deixar preto e branco no vídeo, muito provavelmente elas fiquem todas iguais. Então, deixa eu juntar todo mundo aqui rapidinho. Se bem que não vai dar muito certo se eu deixar preto e branco. Tá, mas vai dar certo, vamos lá. Vamos pensar então que eu tenho um conjunto das canetas, eu tenho um conjunto das rodas, e eu queira fazer a união. Quando eu fizer a união, eu vou ter um novo conjunto com todos os elementos. Até aí, nenhuma novidade, porque eu estava falando disso agora. Ah, então quer dizer que eu posso fazer união de coisas diferentes? Pode. Eu posso pegar uma caixa cheia de carrinhos com uma caixa cheia de bonequinhos e juntar carrinhos com bonequinhos numa caixa só. Vira um novo conjunto. E a intersecção, agora nós vamos fazer as verificações. Por exemplo, no conjunto das rodinhas, tem aqui algum elemento que exista no conjunto das canetas? Não. Então se eu fizer a intersecção desses conjuntos, esse conjunto ele vai ser vazio, porque não tem elementos que existam nos dois conjuntos. Agora, se eu tiver um elemento aqui no conjunto das canetas, que ele seja igual ao conjunto das rodinhas, que ele tenha pelo menos um elemento, quando eu fizer a intersecção, automaticamente a minha resposta vai ser isso aqui, conjunto unitário. Por quê? Porque é o mesmo elemento que tem nos dois conjuntos. Agora, se eu tiver uma caneta no conjunto das rodinhas e uma rodinha no conjunto das canetas,
e eu quiser fazer a intersecção, o que vai acontecer? A intersecção vai ser uma roda e uma caneta. Por quê? Porque a roda existe no conjunto das rodas e a caneta existe no conjunto das canetas. Então isso seria a intersecção. E aqui eu estou colocando elementos, categorias diferentes, rodas e canetas. Voltando agora a ficar colorido o vídeo. Vou utilizar as canetas aqui. Então eu tenho duas canetas azuis. Eu tenho duas canetas pretas. Bom, as outras canetas aqui... Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar o tom das cores. Então eu tenho 3 canetas verdes e 2 canetas... Não, essas aqui eu não vou usar. Então tá bom. Então eu tenho o conjunto das verdes, conjunto das azuis, conjunto das pretas. Se eu estiver falando de união, esse é o conjunto união. Todos os elementos de todos os conjuntos unidos. Agora, se eu estiver falando de intersecção e eu tiver os conjuntos assim e eu quiser fazer a intersecção, o meu resultado é um conjunto vazio, não tem elementos. Por quê? Porque não existe essa característica aqui no conjunto B e não existe nem no conjunto C. Por exemplo, eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma caneta verde aqui nesse conjunto B. E aí eu falo assim para vocês, qual é a intersecção entre esses dois conjuntos? Vou falar só de 2 conjuntos por enquanto. A intersecção é só isso aqui. Por quê? Porque é o elemento que se repete nos 2 conjuntos, no A e no B. Ah, então quer dizer que se o seu conjunto fosse assim, e eu perguntasse qual que é a intersecção, você diria para mim que é só a caneta azul, porque ela existe tanto no conjunto das azuis como no conjunto das pretas, no A e no B? Sim, é isso mesmo. E se eu for fazer agora a intersecção entre 3 conjuntos e eu tiver somente 2 correspondências e não nos 3 conjuntos, mas somente em 2, é a mesma coisa. Como não tem elementos iguais no conjunto C, ele não aparece os elementos aqui no conjunto novo e a intersecção vai ser somente quem se repete. Então vamos lá. Se eu tiver... Agora eu vou fazer... Deixa eu ver... Tá. Vamos pensar que essas cores aqui fossem iguais. Não sei se isso é laranja. Pra mim é laranja. Então eu tenho aqui 3 conjuntos e eu tenho uma caneta verde em cada um deles. Se eu falar que eu faço a união, é tudo isso aqui. Agora, se eu falar que eu quero a intersecção, quais são os elementos que se repetem nos 3 conjuntos? É a caneta verde. Então, quando eu pedir a intersecção desses conjuntos, eu vou ter somente o elemento que é a caneta verde, porque ele é o único elemento que aparece em todos. Com as rodinhas aqui é a mesma coisa. Isso se aplica para qualquer coisa que eu queira fazer verificação. É que aqui tem menos elementos. Ali tinha uma das canetas que tinham 3 da mesma cor. Mas se eu tiver, por exemplo, 2 conjuntos, esses 2 conjuntos tiver um elemento que se repete. Aqui nesse caso são as rodinhas azuis. E eu pedir a intersecção, é só a rodinha azul, porque está falando que é só isso que se repete. Agora, se eu estiver pedindo a união, então é tudo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, peço que se você gostou do vídeo, deixe nos comentários aí suas sugestões, dúvidas para que eu responda nos próximos vídeos e dúvidas, sugestões de assuntos para próximos vídeos também. Se tem alguma coisa que eu não fiz ainda, que não tem aqui disponível no canal, eu peço que você faça e coloque aí suas considerações finais. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!